fiscalização mais aprofundadamente, mas deixa eu voltar lá para a redação, porque tem mais uma colega aguardando para falar conosco aqui, é a apresentadora do Cidade Alerta Minas, Luciana Leite. Lu, muito bom dia, fique à vontade para a sua pergunta. Muito bom dia, Danilo, muito bom dia a vocês. O meu questionamento é o seguinte, nós estamos falando de uma das maiores discussões vistas desde a eleição do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. É uma discussão que tem fomentado as redes sociais e gerado muitos cliques, como o professor falou. A questão é, se depois de toda essa discussão, toda essa movimentação, todo esse embate, e se o PL não for aprovado? Se depois de tanto nadarem, eles acabarem morrendo na praia, que tipo de mensagem nós estamos passando para a comunidade, para a sociedade? Os senhores acreditam que a gente vai estar passando uma ideia de que, de fato, a internet é uma terra quase sem lei? Perfeito. Muito obrigado, Lu. É bem polêmica essa situação, porque realmente, e se não for aprovado? E aí, Stefano? Vai continuar da forma que está, totalmente sem regulamentação. Eu diria que é o puro exercício do Estado democrático de direito. Aprovação ou não, uma consequência da qualidade da redação, dos exercícios e esforços políticos que aqueles que lá estão vão endereçar e também o benefício de fato para a sociedade. O que ocorre dessa PL é que existem muitos conflitos de interesse. Imunidade parlamentar é um conflito de interesse. As entidades de veiculação midiática também têm um interesse porque tem um proveito econômico. As big techs têm uma perda de poder econômico. O governo tem interesses políticos na PL. E no fim do dia, nós que estamos do outro lado, precisamos da internet, precisamos das plataformas, mas não queremos que os nossos filhos vejam conteúdos nocivos e que a plataforma fique inerte monetizando em cima de algo que pode ser nocivo à vida das nossas crianças. Isso é uma preocupação muito séria. O e se é muito perigoso. Então, e se a PL não for aprovada? Exercemos o direito democrático e temos que retomar esse assunto em dado momento com maior competência, tanto de quem fez o projeto de lei, quanto com o governo, com o diálogo, e também uma disposição das big techs de entender que é necessário isso, porque senão, de alguma maneira, o Estado vai ter que mostrar que estamos numa terra sem lei e começar a punibilizar as big techs pelas condutas não reativas ou demoradas que elas têm para tirar do ar esses conteúdos. Eu diria que a parte mais fácil de aprovação da PL são as condutas que se reagem imediatamente e coercitivamente com os conteúdos. O que é mais complexo e mais discutível são os atos preventivos com aquilo, que aí cabe muita discussão. Então daria para fazer um FERC, que a gente chama em tecnologia, que é uma divisão dos textos e das narrativas para ficar mais fácil de ser aprovada. Já que não dá para aprovar o todo requer um monte de estudos, regras, como é que vai ser essa Câmara, quem vai estar presente, né? Porque um lado também polarizado cita que isso pode dar poder para este governo. Mas se esse governo não continuar no próximo, vai dar poder para o próximo. Eu, como cidadão, eu não quero nenhum nem outro. Eu não quero nem o atual, nem o futuro, nem o próximo, com poder de censurar qualquer tipo de coisa. Porque senão nós estamos entrando em outra liberdade. É uma política de Estado, precisa ser de Estado. Né? Precisa ter, mas precisa ser responsável. Mas assim, eu queria ainda aproveitar dentro disso, professor, e da pergunta da Luciana. E se não for aprovado, o que a gente tem hoje? O que está vigente no país? Qual é o limite que a nossa Constituição já prevê? O Marco Civil também que está em vigor. E aí, se não for aprovado, o que a gente tem hoje para nos proteger? Primeiro, tá? Cara, Luciana, acho que é uma pergunta interessantíssima. Eu não acredito nem no 8 nem no 80. Eu acho que não vai ter uma rejeição total, porque senão, veja bem, né? O presidente Lira, eu falei que é uma raposa velha. Talvez ele tenha exagerado no regime urgencial, mas eu não acredito que ele colocaria em votação uma partida dessas em que a bola vai furar no meio do caminho. Para perder, né? Não vai. Então, não aprovação eu considero uma hipótese remota. Aprovar integralmente, como está neste momento com o relator, o deputado Orlando, que inclusive fez um baita de um trabalho, madrugada, virou noite aí para conseguir. É o problema da urgência, né? É o problema da urgência. É o problema da urgência. Eu acredito que nós chegaremos a um documento
construído com alguns consensos, né? Por exemplo, a bancada evangélica, né? Já houve sinalizações, já houve alguma né? coisa. E assim outros tantos. Agora veja, A própria Câmara Fiscalizadora também Isso, já teve uma flexibilização. mas vamos imaginar que nós tenhamos uma tramitação demorada. Quer dizer, vocês usaram até uma expressão muito interessante, uma terra sem lei. Eu também não acredito nesse extremo, porque inclusive a bela matéria de abertura que vocês colocaram aqui já fala, por exemplo, que o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, olhando obviamente, né, pela lei específica da regulação, da concorrência e do abuso do poder econômico, já chamou, não é, as plataformas para uma conversa para ver se não há abusividade do poder econômico. Um consumidor lesado, de uma maneira ou de outra, ainda pode se dirigir ao seu PROCON, ou mesmo todo cidadão interessado pode promover ação. Agora, é claro, né, você mesmo mencionou, é interessante, você mencionou, por exemplo, nós temos algumas normas que, inclusive, o projeto aqui faz a ligação. Diz, olha, para aplicar, se isso aqui virar lei, você tem que olhar a LGPD, você tem que olhar o Marco Civil da Internet, você tem que olhar a Lei de Proteção à Concorrência, você tem que olhar o Código de Defesa do Consumidor, você tem que olhar a legislação de proteção à criança e ao adolescente. Ou seja, essa lei, ela é uma grande integradora que traz especificidade para a proteção de algo